Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz seja com todos. Mais uma vez, pela graça do nosso eterno Deus, estamos aqui para que juntos possamos ser alimentados pela sua santa e divina palavra. Quero dizer a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, na paz, na última mensagem de misericórdia, que nossos irmãos, nossos amigos possam, eu quero pedir humildemente que possam deixar o seu like, fazer seus comentários e compartilhar a palavra de Deus, que será muito bem-vindo em nome de Jesus. Hoje o tema da mensagem de hoje é conhecimento. Quão importante é termos conhecimento. Entretanto, conhecimento é poder. E só que o conhecimento sem humildade não tem valor nenhum. O conhecimento ele só tem valor quando nós temos humildade, primeiramente quando temos Deus na nossa vida. Porque tem uma frase que diz que conhecimento é poder. E poder ensurdece as pessoas. A maioria das vezes a pessoa fica se sentindo poderoso, se torna uma pessoa como realmente aconteceu com o inimigo, né? Ele se tornou um ser criado por Deus muito soberbo, orgulhoso, né? Pois bem, mas vamos ao tema da mensagem de hoje, conhecimento, né? Hoje nós iremos abordar aqui um assunto com base aqui no livro de Atos, capítulo 9, falando aqui de uma pessoa, uma personagem bíblica muito conhecida e muito dedicada no trabalho de Deus quando se converteu ao Senhor Jesus, né? Que foi o apóstolo Paulo. Mas antes da sua conversão ao cristianismo, ele era chamado por Saulo, né? Saulo de Tarso. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9, versos de 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus. Vamos parar bem aqui. Saulo, antes de aceitar, de se converter ao cristianismo, a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, antes deles ter aquele encontro no caminho de Damasco, ele era um fiel seguidor da seita dos fariseus. Ele era uma pessoa vista como de grande importância lá no seu tempo. Posteriormente, ele se tornou membro do Sinédrio. Ele era um jovem bastante dedicado ao trabalho de Deus do ponto de vista humano naqueles dias. Porém, foi grandemente influenciado pelos líderes do seu tempo. Veja só como o conhecimento, se não for usado com humildade, se não for usado de acordo com a vontade de Deus, ele acaba estragando a própria pessoa, levando para um abismo muito profundo, longe do temor de Deus. Saulo não foi diferente. Saulo, ele perseguia os cristãos, por causa do conhecimento que tinha, e também foi influenciado pelos líderes, né? Como já falei, pelos sacerdotes, pelos líderes do judaísmo ali naqueles tempos. Mas ele tinha dúvida em relação àqueles discípulos que afirmavam ser Jesus o Messias.
quando ele teve um contato ali direto, ele teve a oportunidade de ouvir as palavras de Estevão, que ele concordou com a morte de Estevão. Estevão, antes de sofrer aquela martírio, ele deu um testemunho eloquente das Escrituras, principalmente das profecias relativas ao Messias. E Paulo ficou grandemente impressionado com as palavras de graça que Estevão falava. E em um determinado momento diz a Escritura que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo ali, falando de uma forma tão poderosa, que o seu rosto brilhou como a face de um anjo. E ele percebeu isso. No entanto, deixou de perceber as evidências da verdade, do poder de Deus, que pelo Espírito Santo ali que o Estevão estava sendo usado poderosamente pelo Senhor. E, no entanto, concordou com a sua morte. Pois bem, a palavra de Deus diz que Saulo ficou pensativo em relação àqueles ensinamentos dos discípulos. E aí foi ter com os líderes do judaísmo, do seu tempo, indagar se realmente eles não estavam equivocados em relação aos ensinamentos dos cristãos que estavam pregando aquele Jesus ali. E aí, agora imagina só, um líder geralmente não quer admitir os seus erros. As tradições, os ensinamentos tinham sido sufocar a verdade de uma tal forma que ela já não tinha aquele brilho como Jesus tinha pregado. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, que muitos pregam por vários motivos, né? Por inveja, por disputa, por egoísmo, por interesse, e também tem aqueles que pregam por amor. E naqueles dias isso tinha acontecido, estava acontecendo. As pessoas que se diziam seus principais servos de Deus estavam totalmente equivocados, tinham deixado de perceber a verdade e de aceitar a pessoa de Jesus Cristo. E agora os apóstolos que tinham ficado para pregar a mensagem de Deus estavam sendo perseguidos grandemente ali através de Saulo. Então, finalmente, os líderes convenceram Saulo de que aquele Estevão que tinha morrido era um falso ensinador da verdade. A palavra de Deus era um impostor e que os discípulos eram fanáticos e estavam iludidos com a questão do nome Jesus. Então, finalmente, os argumentos foram grandes demais, foram convincentes ali para Saulo e ele acabou cedendo às Paulo cedeu grandemente às influências dos seus amigos ali que estavam representando a igreja. E aí a palavra de Deus aqui nos conta aqui que ele, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, solicitou, pediu carta, autorização dos sacerdotes para que fosse lá em Damasco, pois lá tinha muitos servos de Deus, em Jerusalém, ali onde tinha começado o trabalho, né, por Jesus Cristo, os apóstolos, tinha sido feita uma grande perseguição à pessoa de Saulo, e eles, não somente Saulo, mas todos os líderes ali do Sinédrio, tinham se colocado numa posição de perseguir os discípulos, fosse onde fosse. E Saulo pediu autorização e recebeu essa autorização e foi fazer essa viagem, aquela missão que parecia ser coroada de êxito, de grandes prisioneiros que ele, na sua mente, ele iria trazer preso cativo para Jerusalém. E aí, a palavra de Deus diz que no último dia da viagem, naquela manhã do último dia, ao meio-dia, mais ou menos, meio-dia, ele estava a caminho, já se aproximando da cidade, quando veio uma luz tão forte, mais forte do que o sol do meio-dia,
e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Saulo caiu juntamente com os demais companheiros, caiu por terra. A palavra do Senhor diz que os demais companheiros ouviram a voz que estava falando com ele. Saulo ele não somente ouviu, mas viu aquele clarão tão forte, tão poderoso que era a pessoa de Jesus Cristo falando com ele. E aí ele responde e diz: Quem és? Quem és, Senhor? E a resposta de Jesus foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Saulo, ele agora ele percebe que em vez de estar fazendo o trabalho de Deus, ele estava fazendo um trabalho para o inimigo, sendo um instrumento na mão do inimigo ali para perseguir o povo de Deus. Aquele Jesus de Nazaré que tinha sido desprezado pelos líderes de Israel e juntamente com ele, era justamente o Salvador que as profecias tinham indicado que viria, como de fato veio, morrer pelos seres humanos. E aí Saulo perguntou mais uma vez para o Senhor: Senhor, o que devo fazer? E Jesus diz assim: levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos e amigos, vemos que Saulo ele precisou reconhecer a grandeza do poder de Deus, reconhecer a autoridade da sua igreja aqui na terra, aquela igreja que era desprezada pela liderança do judaísmo. É essa igreja que o Senhor Jesus estava trabalhando através dela. Olha, queridos irmãos e amigos, ouvintes da palavra do Senhor, dizer que um sacerdote daquele tempo de Saulo, dizer que ele estava errado, você acha que ele ia admitir? Faça seus comentários. Dizer que Saulo estava errado, você acha que ele ia admitir? Mesmo você falando a verdade, como de fato os discípulos estavam falando? Jamais, né? Então, o conhecimento é muito bom, mas é muito perigoso quando não se tem humildade. Quando não aceitamos as evidências do poder de Deus, isso pode se tornar uma arma na mão da pessoa. Então, que possamos aceitar as evidências do conhecimento da palavra de Deus, aceitar a verdade como ela é, não como nós queremos, porque este foi o grande problema do povo de Deus naquele tempo. Eles tinham uma tradição, um conhecimento tradicional de muitos e muitos anos, muitos séculos, e deixaram de perceber algumas partes da profecia relativa ao seu tempo e deixaram de reconhecer o cumprimento delas. Isso foi o grande problema. Não tiveram humildade de reconhecer que estava errado. A palavra de Deus diz que muitos reconheceram Jesus em seus corações, mas não confessaram para não perder as suas posições. Que isso não aconteça com você, que é pastor hoje. Tem muitos pastores hoje que estão vivendo a semelhança daqueles homens daqueles tempos. Acha que tem conhecimento demais, que não precisa aprender mais da palavra de Deus. Então, que possamos ter humildade. Em Cristo Jesus, cada dia a sua palavra se renova. E Deus ele não dá a sua verdade completa por inteiro para o seu povo. De tempo em tempo ele vai revelando conhecimento pouco a pouco aos seus servos. Amém? Deus seja louvado e que possamos seguir a Cristo através da sua palavra. Todo dia possamos ter humildade para aprender do Senhor Jesus. Amém?